Pois vamos nos 27 de abril. Chove em Porto Alegre. Chuvinha pouca, mas chove. Pela cidade se desenvolve a Maratona de Porto Alegre. Um fato, um evento. E o gaúcho, quando vai contar uma história, ele diz assim, mas então vamos para os pormenores. E de pormenor em pormenor ele vai contando histórias, né? Às vezes o gaúcho ou aquele contador de histórias simplesmente quer contar a história, a sua história, a forma como ele enxerga o mundo, né? O gaúcho que é gaúcho, aquele que vem lá de Quaraí, que considera o lugar onde está o centro do mundo, ele vai e diz, antes de deitar os pormenores, que sentado na banqueta de três pernas, cevando mate, olhando para o horizonte, ele se dá conta que na frente da casa ele enxerga metade do mundo e dos fundos a outra metade. Por isso, ele vive no centro. E isso tem consequências terríveis. A estética do gaúcho. A estética, às vezes, melancólica, porque no frio, quando se vive no frio, se tem um modo de dizer as coisas, um modo de contar as coisas ao som de uma milonga. Uma milonga vai triste, aquele mi menor, com aquele bordoneio que caracteriza o som da pampa. Pois a estética, já disse isso para vocês há bastante tempo atrás, a estética é a forma como nós estudamos o jeito como queremos ser vistos. Pois a Folha de São Paulo publica hoje, Folha de São Paulo domingo agora, estava lendo agora há pouco. Não que eu tenha inventado nada, porque eu não invento nada, ninguém inventa nada. Mas difunde de maneira bem mais ampla do que eu difundo. A estética da morte, né? A estética da morbidade, usada por aquele que talvez não deva dizer o nome, cheio de tubos e talhos e cortes, e morte. A estética da morte, como eu quero ser visto. E por que quero ser visto assim? Porque eu desejo que quem me vê deste modo tire conclusões e esteja ao meu lado. Vejam como a estética é um negócio rigorosamente relevante, complexo, profundo. Nós acompanhamos ontem, sábado, o sepultamento do Papa. Um caixão simples, colocado na altura do chão. Na lápide uma palavra, Franciscus. Sobre esta palavra, a cruz que ele usou a vida inteira. Simples. É assim que ele queria ser visto. Foi recebido, pediu por aqueles que Franciscus acolheu durante toda a vida. Foi recebido pelo presidiário, pelo mendigo, pelo trans, pelo pobre. Assim, em Santa Maria Maggiore, Francisco foi recebido. Assim, Francisco foi visto pelo mundo. A estética da simplicidade, da não ostentação estava toda ali, colocada em 2, 3 símbolos. Tem gente que prefere fazer isso como quero ser visto, com um talho, com sondas, com morte. A estética da necropolítica. Nós devemos prestar atenção a isso. Nós trabalhamos a estética todos os dias, todas as horas, às vezes de forma impensada. Vejam, por exemplo, os efeitos que os tais de aplicativos produzem na cabeça de pessoas imaturas, porque a colocação de filtros produz uma pessoa que não é aquela que está ali sendo mostrada, é outra pessoa.
Mas num determinado momento, esta pessoa, normalmente imatura, quer ser aquela que está sendo veiculada. E isso produz efeitos terríveis. Notem que nas redes todos somos felizes, felizes sempre. Sempre com espumante, com uma cerveja, com uma festa, com um som, com algo que mostre como, na verdade, gostaríamos de ser vistos. E às vezes, talvez no mais das vezes, vendo os pormenores, nós somos outra coisa e não aquilo que clicamos e que difundimos. Pois vivemos essa fase histórica muito complexa e os efeitos políticos disso tudo é um negócio tradicional. Vejam como existem coisas que às vezes parecem simples, parecem um desajuste, um desaviso, mas na verdade é um troço muito bem pensado. Vistas as autoridades que foram acompanhar as exéquias de Francisco, tirando o vermelho dos cardeais, entre aquele mar de ternos pretos que encarnam o luto, um usava terno azul. Quem era esse um? Donald Trump. O único diferente dentre todas as autoridades, cabelo alaranjado, terno azul, naquele mar de luto, naquele mar onde a cor nos faz todos iguais. Não. Ele vai para as despedidas do Sumo Pontífice sendo e querendo ser visto como um diferente. E foi visto como um diferente, o terno azul. Portanto, quando olhamos determinadas coisas, especialmente no mundo do convívio, nós precisamos ver que sinais estão sendo mandados, que sinceridades nascem daquele modo de se apresentar para ser visto. E hoje a Folha de São Paulo abre manchete. Não me lembro exatamente como é que é, mas é um troço do tipo a estética da morte. Como aquele um usa suas feridas para manter uma horda de gente no seu entorno e na sua volta. Que discurso político nasce de uma ferida exposta? Que discurso político nasce das vestes brancas? Que discurso político nasce de alguém que, por ter muito e demais, e por ter sofrido horrores e horrores, e processos e condenações, continua ostentando com Lamborghinis, com Ferraris, até ser preso de novo? O que leva a pessoa a querer ser vista desta ou daquela maneira? O que leva a pessoa a achar que as coisas só existem se houver um clique, se houver um registro, se houver um sorriso, se houver só felicidade, alegria e realização, como se nós, seres humanos, não fôssemos seres comuns, que vivemos entre tristezas, melancolias, alegrias, regozijos, de tempo em tempo, de naco em naco, de pouco a pouco. Pois então, percebam os pormenores, como diria o gaúcho, sentado na frente do rancho sorvendo um mate. Quer fazer? Faz.
Não pensem que não estamos vendo. Abraço.